Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer de novo um vídeo sobre o nascimento virginal de Jesus, e eu digo de novo, porque eu já fiz vídeo disso com captura de tela, eu já fiz com a luzinha mostrando os termos grego, etc. Mas como o assunto ressurgiu, eu vou fazer de novo explicando para vocês, e eu vou aproveitar a oportunidade também para testar um aplicativo novo que eu estou usando, tá? Que eu estou com um celular novo, e eu estou com dificuldade de acertar o áudio desse celular novo, que ele é muito alto. Então eu estou com um aplicativo, estou usando o microfone, vou ver se o áudio não fica tão alto e se fica com menos ruídos, tá? Se alguém puder me dar um feedback aí nos comentários como está o áudio, eu agradeço, tá bom? Então vamos começar analisando, pessoal, a questão dos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos é o mais antigo da Bíblia, tá? Inclusive a teoria da hipótese da fonte Q, lembrando que é uma hipótese, Mateus e Lucas usaram com certeza o evangelho de Marcos como base. Nós sabemos disso porque eles fazem correções ou omissões de coisas que eles acharam absurdas em Marcos. Mas tem passagens que são escritas de forma idêntica, quase elipsis por elipsis, né? Letra por letra, só muda às vezes uma coisinha ou outra para mudar o sentido. Como por exemplo, Marcos falou que Jesus em Cafarnaum não pôde fazer muitos milagres. Quando chega a Mateus, nenhum milagre. Quando chega em Mateus, ele fala que ele não fez muitos milagres. Então o que era nenhum virou muitos. Todas essas correções que eles fazem é para aprimorar os evangelhos. Então Marcos é a base, pelo menos de Mateus e Lucas. E Marcos não menciona nenhum nascimento virginal. Quer dizer que se tivesse só o evangelho de Marcos, não ia ter esse mito na teologia cristã. Porque Marcos não menciona. Por que ele não menciona? Porque ele não achou importante, né, mencionar para os seus leitores que o Messias que ele acreditava nasceu de uma virgem? Ou será que é porque não existia isso? A segunda hipótese é mais provável. É porque não tinha nenhum nascimento virginal. Só Mateus e Lucas é que dão a entender isso. E quando você chega no 4º evangelho, que é o de João, além de João não mencionar nenhum nascimento virginal, João ele segue uma linha próxima de Marcião de Sinope, que também tinha um evangelho, onde no evangelho de Marcião ele dizia que Jesus desceu do céu na terra já como um adulto, então ele nem sequer nasceu. É o que o evangelho de João relata, ele fala que Jesus desceu do céu, eu vim do céu, eu sou o pão que caiu do céu, mas em nenhum momento ele fala do nascimento de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus é até grosseiro, né, com sua mãe, chamando ela de mulher, que você só usaria na cultura hebraica para uma mulher desconhecida, uma mulher da vida, que nem aquela mulher pecadora de João 8, que ele fala, mulher, onde estão os que te condenam? E ainda usou uma outra expressão ofensiva com ela, quando ele fala assim, que tenho contigo? Que eu já mostrei, tá na minha playlist, os pecados de Jesus, que esse seria o primeiro pecado de Jesus, que ali seria praticamente um palavrão bíblico, um eufemismo, tá? Tá aí o vídeo, quem quiser procura aí, o primeiro pecado de Jesus, que eu explanei sobre esse tema, tá? Então para João, se a gente tivesse só o evangelho de João, Jesus não teria nem nascido, ele teria simplesmente descido do céu como um homem. Aí fica a pergunta, por que João não falou do nascimento virginal se ele é o último evangelho? Ele não achou importante, ele quis destoar dos outros? Ou é porque ele sabia que isso aí era uma bobagem que não existia? Bom, em Lucas dá a entender sim que tem o nascimento virginal, e em Mateus também, que Mateus fala que o anjo apareceu para José, etc e tal. Só que aí temos alguns probleminhas aí, pessoal, se a gente for tomar principalmente Mateus como base para defender o nascimento virginal. Primeiro, o Messias prometido tinha que ser da tribo de Judá, tá? Essa tribo. Tem um monte de gente aí falando besteira aí que Maria também era da tribo de Judá, sempre aparecem esses comentários, tá, pessoal? Mas Maria não era da tribo de Judá. Olha aqui o que o evangelho de Lucas diz. Nos dias de Herodes, Lucas 1,5, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Se ele era um sacerdote, ele era da tribo de Levi, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão. Se a mulher dele era descendente de Arão, ela era de que tribo? Levi. Chamava-se Isabel. Ambos juntos diante de Deus, repreensível, tal, não sei o que. Então, Isabel era descendente de Arão. Tanto que algumas Bíblias colocam aqui no plural, né? Que haviam mulheres descendentes de Arão, dando a entender que eram levitas. E essa mulher aqui, pessoal, ela era prima de Maria. Ó. Deixa eu achar qual é o versículo correto. Acho que eu passei aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Versículo 36. Também Isabel, tua prima, que eles põem parenta, tá? Mas é prima, concebeu um filho na velhice. Esse é o 6º mês para aquela que chamava estéril. Então, se eram filhas de Arão no plural, e Isabel e Maria eram primas, quer dizer que as duas eram as filhas de Arão com quem Lucas começa a sua história. Então Maria não era da tribo de Levi.
Então esse é o primeiro probleminha que nós temos. Espera lá. Deus Todo-Poderoso, ele levanta profetas para dizer que o seu Messias iria vir da tribo de Judá. Aí depois vem José, pelas genealogias que nós temos, é um descendente de Davi, né? Logo da tribo de Judá, mas José não é o pai biológico de Jesus, seria Maria, que não é nem dessa tribo. Então, se Jesus não é o filho biológico de José, logo ele não poderia ser o Messias prometido, pessoal. Aliás, ele não teria nem tribo se ele fosse filho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pertence a alguma tribo de Israel, sendo que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, já existia desde a formação do mundo. Então, se Jesus é filho do Espírito Santo, então ele não pertence a nenhuma tribo. Então quer dizer que Deus mentiu para os profetas. Esse é o primeiro probleminha que nós temos. Segundo problema, Deus iria descumprir sua própria lei, porque Deus ali estaria incentivando um adultério. Porque quando Deus usa Maria para conceber o seu filho, Maria já era uma mulher desposada com José. Tanto que José, quando descobre que ela está grávida, ele tenta despojá-la em segredo, né, para não expor muito ela. Mas ele sabia que ela estava grávida e o filho não era dele. Ah, amadinha, é do Espírito Santo, será? Vamos ver aqui, ó. Em Mateus, eu só vou citar aqui para vocês, tá? Mateus, cadê Mateus? Na genealogia de Jesus, segundo Mateus, ele coloca aqui o nome de 4 mulheres. Ó, Judá gerou Faez e Zara de Tamar, no versículo 3. Aqui no versículo 5 ele fala: Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe era aquela prostituta. Depois aqui ele menciona, deixa eu ver, tem mais uma aqui, Ruth. Boaz gerou Joebe de Ruth. E tem mais um, Joebe gerou Jessé, que gerou Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias, que é a Batseba. Então note que não é comum na cultura judaica colocar nomes de mulheres nas genealogias. Mateus coloca 4. Ah, não tem nada demais, Ronaldo. Mas essas 4 mulheres tiveram a reputação ilibada. Uma se fingiu de prostituta para dormir com Judá, a outra era uma prostituta que ajudou os 2 espiões, a outra era não sei o que também fez algo que não era muito moralmente visto, e a Betsaba, que era casada com Urias, e mesmo assim foi dormir e engravidou do rei Davi. Então o que o autor está querendo passar aqui? Ele está querendo passar que se essas mulheres com comportamento não muito moral geraram reis de Israel, quer dizer que Maria também poderia. Por isso que a Maria acaba parando aqui na genealogia, como a esposa de José. Note que todas são esposas, né, de descendentes de Davi. E Maria seria a 5ª. Será então que Maria tinha uma reputação ilibada, uma pessoa honesta? Ou será que ele colocou essas 4 no grupo para fazer um quinteto com Maria, para dar a entender que Maria teria adulterado com José? Adulterado não, ela teria adulterado e traído José. Tanto que aqui José fala que ele queria entregar ela para o Sinédrio, para ela ser julgada, porque ela estava grávida, sem ser dele. E aí depois, num sonho, um anjo aparece para ele e avisa que ela está esperando do Espírito Santo. Em sonho, pessoal. Se você tivesse um sonho com um anjo, você acreditaria? Meio complicado, né? Aí Lucas já é mais esperto. Lucas coloca uma anunciação do anjo aparecendo direto para Maria, não para José. Então essa história aqui fica muito estranha se a gente for pegar esses detalhes da história. Aí vamos a Romanos, que eu fiz uns shorts aí, que Romanos Paulo fala que Jesus era filho biológico de Davi. Vocês perdoam, eu estou um pouquinho resfriadinho, tá? Depois de uma idade parece que não... A gente cura, fica bom. Mas vamos lá. Aqui, ó, Romanos 1:3. E que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. É aquela mesma expressão que Paulo usa quando ele se compara aos judeus, que ele fala que ele é judeu segundo a carne, quer dizer, biológico. E foi declarado ou estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Quer dizer que Jesus só virou filho de Deus para Paulo depois que ele ressuscitou. Antes ele só era um mortal comum, descendente de Davi. Por que Paulo falou isso? Porque na época que Paulo está escrevendo sua epístola, nem tinha os evangelhos ainda, porque as cartas de Paulo são anteriores aos evangelhos. Então ele é bem claro ao dizer o que ele tinha na época, que Jesus era descendente de Davi segundo a carne, biológico. Então quer dizer que essa coisa de Mateus e Lucas é posterior, que é posterior até às epístolas paulinas, tá? Para quem não sabe, as epístolas de Paulo são anteriores ao Evangelho, tá? E aqui em Apocalipse, pessoal, terminando a Bíblia, no capítulo 22, Jesus fala assim, ó: Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, então aqui seria o próprio Jesus falando, enviei meu anjo para atestar essas coisas
a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Uma curiosidade, essa brilhante estrela da manhã é a mesma de Isaías 14:12, tá? É o Lúcifer. Então aqui Jesus está dizendo que ele é Lúcifer, tá? Eu já tenho vídeo sobre isso explicando. Agora aqui, o rebento da estirpe de Davi, pessoal, aqui no grego, esse termozinho aqui é o termo geno. Geno é o que originou em português palavras como genética, que é algo biológico, genética, gene, geneticista, genocídio, que é quando você extermina um povo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que ele é um descendente biológico de Davi. Eu sou o geno da estirpe de Davi, da raiz de Davi. É o próprio Jesus falando. Aí eu pergunto, Jesus mentiu? Será que o próprio Jesus não sabia que ele tinha nascido de uma virgem? Maria nunca contou para ele nos 30 anos que ele conviveu com ela, antes de começar o seu ministério? Olha, filhinho, você não é filho de José, sabe? Eu vou te contar uma história. Poxa, se nem o Jesus acreditava que ele era filho do Espírito Santo, por que nós devemos acreditar? Então, pessoal, isso aí, com todo respeito aos cristãos que estão vendo esse vídeo, isso aí é mitologia. É mitologia grega pura. Tanto que Justino, quando ele faz a sua apologia, ele fala o seguinte, já tem vídeo sobre isso também, até shorts. Justino fala assim: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus nasceu de uma virgem sem concepção sexual, não dissemos nada de diferente do que vós acreditais nos filhos de Zeus. O que Justino estava falando? Que Zeus é um personagem da mitologia grega, ele era o rei dos deuses, né? O deus principal que ficava lá no Monte Olimpo, e Zeus gerou vários filhos com mortais, mulheres mortais, que eram semideuses, e algumas dessas mulheres eram virgens ou semivirgens. Então ele está dizendo que é a mesma coisa da mitologia grega, quando um deus se relaciona sexualmente com uma mulher mortal, que seria completamente impossível, né? E gera um semideus, alguém que é 50% Deus, 50% homem, que é que nem Jesus. Como ele nasceu de Maria, ele seria 50% humano e 50% Deus, e não 100%, tá, cretada? Isso aí não existe na matemática, você ser 100% uma coisa ou outra, isso aí não existe. Você pode ser de 0 a 100% uma coisa. Eu, por exemplo, meu pai era mineiro, minha mãe era gaúcha e eu nasci em São Paulo. Eu posso falar, eu sou 30% mineiro, 30% gaúcho e 40% paulista. Agora, não tem como eu ser 100% todas as coisas, pessoal. Isso aí na matemática é uma bizarrice sem tamanho. Mas o fato é que essa história de nascimento virginal, isso vem da mitologia grega, tá? E não é só na mitologia grega, vários personagens aí que foram considerados deuses, messias, ou líderes, ou tantas coisas, nasceram de virgem. Pega, por exemplo, o Zoroastro. Ele falava que a mãe dele não teve relação sexual. Apolônio de Tiano, o sábio lá do 1º século, que tem mais provas do que Jesus e Paulo, inclusive, também falou que nasceu de uma virgem. Buda nasceu da Virgem Maia, quando o elefante com uma flor de lótus na tromba tocou a Virgem Maia e ela ficou grávida. Krishna já tinha 7 irmãos, a mãe dele não era a virgem, a Devaki, mas justo ele nasceu sem relação sexual. Veio lá o Vishnu, né, cheio de braços, tocou na barriga de Devaki e nasceu Vishnu, dentre tantos outros por aí. Então isso é mitologia, pessoal. Acreditar nisso, além de ser mitológico, você tira a própria messiandade de Jesus que os cristãos querem defender. Porque então quer dizer que Deus falhou, que ele falou que ele ia ser da tribo de Judá, aí ele nasce sem nenhum descendente biológico da tribo de Judá, mas descende de Maria, que é da tribo de Levi, junto com o Espírito Santo, que não pertence a tribo nenhuma. Então aí não dá. Não, mas José foi o pai adotivo de Jesus, amadinho. Então, onde é que diz nas profecias que ele seria adotado pela tribo de Judá? Não diz. Tanto que uma das profecias messiânicas, o autor usa aquele termo hebraico que eu já ensinei para vocês, que é zerá. Zerá é semente ou sêmen em hebraico. Porque assim como uma semente gera uma nova planta, o sêmen do homem, até a palavra é parecida, né? Sêmen, semente. O sêmen do homem gera um outro homem, quando é fecundado um óvulo. Então, é do sêmen de Davi que havia o Messias. Ele tinha que ser biológico. Davi engravidou Betsaba, que nasceu Salomão, que engravidou outra mulher, que nasceu fulano, que engravidou outra mulher, que nasceu fulano, até chegar no Messias. Não tem isso de tribo adotada. Isso aí é bobagem de quem não entende a cultura da época, tá? Com todo respeito. Enfim, então, pessoal, por favor, eu peço que vocês comentem aí se o áudio ficou bom, se vocês conseguiram ouvir o vídeo, tá? Um feedback de vocês, e peço também que vocês deem um joinha no vídeo, considerem entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, não é grupo, tá? São só listas de transmissão. Comente também sua opinião, tá? Que é muito importante. Espero que tenha dado para entender. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.